Assistam agora a um programa produzido pela TV Cultura Ouro Fino. Jornal da Cidade. A Sacha Calçados aguarda você em seu novo endereço, a Rua 13 de Maio, número 444, com as grifes Memphis, Spatifilus, Arezzo, Cristina França, Maide, Cristófoli, GVD, Ferrucci e grandes variedades em bolsas e acessórios. Toda a linha Arezzo em 3 pagamentos de R$ 13,50. Venha conferir. Boa noite. Emater realiza análise do solo. Técnico do time de futsal de Ouro Fino fala à TV Cultura. Estas e outras notícias em instantes no Jornal da Cidade. Estavam presos, foram liberados hoje de manhã. O promotor disse que provavelmente eles podem fazer a retratação. Em interrogatório, eles disseram nomes das pessoas que participam e participaram do Clube do Ouro 96 e reconheceram que erraram. A acidez do solo já pode ser corrigida. Para isso, os técnicos da Emater recomendam fazer a análise do solo. Reportagem de J. Barbosa. Se você está tendo problemas com a sua lavoura, se não está produzindo direito, pode ser que esteja precisando fazer uma análise de solo aí na sua lavoura. A análise do solo é feita para se saber a quantidade de adubo necessária para as culturas e também para a correção da acidez do solo. Para tanto, o produtor deve coletar a amostragem do seu solo e enviar para um laboratório adequado. Mas é preciso seguir alguns cuidados na coleta de amostra do solo, como por exemplo, profundidade varia de 10 a 20 centímetros, no caso de lavouras a serem formadas, como milho ou feijão. Já as culturas perenes, ou seja, já formadas, deve-se coletar na faixa de 10 centímetros de profundidade. Outro cuidado que deve ser tomado é o número de pontos amostrados. Um ponto muito importante também é a época de realização desta amostragem, que deve ser feita preferencialmente com antecedência de 2 a 3 meses da época do plantio. É bom lembrar também que quanto mais se aprofunda no solo, mais fraca fica a terra. Estas análises são essenciais que se faça para uma correta utilização de adubos e corretivos para uma boa produção em sua lavoura. Bem, através da análise do solo, nós temos condições de fazer uma recomendação de calagem, ou seja, aplicação de calcário, se necessário, e também de adubação de uma forma mais racional. Apenas para exemplificar, em um solo ácido, quanto mais ácido o solo, ou melhor, a absorção dos nutrientes pela planta vai ser menor. Na maioria dos solos brasileiros, e maioria dos solos mineiros também, e Ouro Fino não foge à regra, os solos são ácidos. Dessa forma, ou o produtor faz a correção dessa acidez, ou ele está afadado a ter prejuízo em suas lavouras. Apenas para exemplificar mais claramente, em um solo com pH 4,5 a 5, que é comum em nossa região, a maioria dos adubos colocados vão ter um aproveitamento na faixa de 25% a 30%, ou seja, uma perda na faixa de 70%. Isso é muito.
na atual conjuntura desse plano econômico, com a inflação relativamente estabilizada, os preços também estabilizados, qualquer economia é vantajosa para o produtor. E qual a forma mais correta e mais prática para se retirar uma amostra do solo? Bem, existem alguns aparelhos chamados trados, são aparelhos simples, mas que a maioria dos produtores não possui. Então, na prática, o ideal é a pessoa improvisar, mas improvisar da maneira certa. O número de amostras é muito importante a ser coletado e o que é preconizado é o seguinte: em uma área de no máximo até 10 hectares de terreno, nós temos de ter pelo menos, no mínimo, uma amostra para ser enviada ao laboratório. Só que esta amostra ela não deve ser tirada apenas de um local, ela deve ser retirada de no mínimo 20 locais. Dá até um certo trabalho, mas é um trabalho compensador. Ou seja, a partir do momento que o produtor coleta essas amostras, ele vai somando essas amostras de cada ponto, de cada cova que ele faz, vai misturando em um balde e no final, já coletada pelo menos umas 20 amostras, ele mistura o melhor possível e dali ele retira uma amostra de cerca de 500 gramas, que será uma amostra composta, quer dizer, representativa daquela área que ele mostrou. Veja a seguir a entrevista do técnico do time de Ouro Fino que está disputando a taça EPTV. Madini Auto Posto, tudo que você espera de um posto de serviços. Faça uma visita e comprove a qualidade de seus produtos e o carinho do seu atendimento. Seu lema é servir bem. Madini Auto Posto. Hoje, continuando com as celebrações da Semana da Família, a partir das 7 horas da noite, missa e palestra com o tema Pastoral Familiar e os Casos Difíceis, com os palestristas Dr. José Maria de Melo e esposa. E amanhã, a partir das 7 horas da noite, missa e palestra com o tema Espiritualidade Familiar, com os palestristas Lucas e Doroti. E encerrando as atividades, uma peça teatral sobre a família. Ouro Fino realiza amanhã o segundo jogo da taça EPTV de futsal. Para que a equipe da cidade volte a jogar aqui, é necessário que a torcida compareça e comporte-se bem. Em nossos estúdios está o técnico do time de Ouro Fino. Do meu lado está aqui o técnico do time de Ouro Fino, o Carlinho, e o representante da equipe de Ouro Fino, o José Luiz. Carlinho, como que foi a estreia do campeonato? E como que está a equipe para o jogo de amanhã? A estreia foi muito boa, né? Nosso time começou um pouquinho nervoso, depois tomou conta da partida e sofremos um gol de falta de atenção no finalzinho do jogo. Mas a partida em si só deu Ouro Fino. E a perspectiva para o jogo de sexta-feira aqui é muito boa, porque o pessoal tem treinado direitinho e é uma situação inédita para o Ouro Fino, né? Porque se a gente ganhar esse jogo de sexta-feira, praticamente nós estamos classificados. E durante a semana, nos treinos, aí, deu para perceber que a equipe teve uma melhora a respeito do entrosamento da equipe? Teve. A cada treinamento que a gente tem feito, a gente vê que o entrosamento da equipe cresce, né? E as jogadas vão aparecendo e o time vai ganhando aquela tranquilidade que precisa. Tem algum desfalque para amanhã? Alguma novidade? Como está o time? Não, nós não temos assim desfalque não. A gente tinha uma pendência do Alan, né, que por sorte nossa, que ele é um elemento muito importante, ele vai estar confirmado e vai estar presente. Bom, Zé Luiz, a cidade já sabe que amanhã, para entrar no jogo, para as pessoas assistirem ao jogo, eles podem levar 1 quilo de alimento não perecível, né? É válido ressaltar isso. Por que vocês resolveram fazer essa campanha? Para ajudar quem? Assim, essa campanha a gente já fez desde o ano que passou, a gente fez em prol da Santa Casa, agora a gente escolheu fazer para a creche Santo Antônio, pode ajudar as crianças. Eu acho que de uma certa forma a gente incentivar eles, a gente incentivar a cidade e que o povo em si prorrogue isso, fazem mais coisa para tentar ajudar o povo, assim, né? Ajudar os carentes. Uma dúvida que muita gente tem hoje aí em relação a essa entrada no poliesportivo de manhã. A pessoa que não levar o alimento pode entrar normalmente? Pode, lógico. É uma colaboração, entendeu?
não é obrigado a levar de forma alguma, mas a gente coloca, inclusive até distribuindo cartazes, falando para a rádio, para vocês, colocar no ar e tal, para incentivar o povo. Eu acho que, além de estar participando, assistindo o jogo, torcendo para a gente de preferência, e levando 1 quilo, acho que vai ajudar muito e muito as crianças. É uma coisa que não vai fazer falta para ninguém. Bom, então você que vai amanhã no Poliesportivo, leve lá o seu quilo de alimento não perecível e contribua com as crianças da creche Santo Antônio, porque a partir das 8 horas da noite a rodada é dupla amanhã no Poliesportivo. Às 8 horas vai jogar Bom Repouso contra São Gonçalo do Sapucaí e às 15 para as 9, Ouro Fino contra Cristina. Caí, muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Até amanhã. Se você não votar e não se justificar até 2 de dezembro de 1996, poderá sofrer penalidades. Não se esqueça, o voto é obrigatório para todos aqueles que têm mais de 18 e menos de 70 anos de idade. O delegado do Serviço Militar, Tenente Ademir, convoca todos os jovens nascidos em 78 para fazer exames na Comissão de Seleção Geral do Exército Brasileiro. Os exames começam às 7 horas da manhã. Moradores de um bairro da cidade colocam a mão na massa. Eles resolveram cercar todas as árvores plantadas pela prefeitura. Aqui na rua Itororó, no bairro da Várzea, um exemplo que deve ser seguido por todos. A prefeitura plantou essas árvores, mas ficou faltando a grade de proteção. O senhor Ademar Ribeiro, proprietário de uma serraria, resolveu então doar as madeiras. E juntamente com o senhor Geraldo, um dos moradores aqui desta rua, ele foi quem confeccionou essas grades de proteção e também adubou todas as árvores. Um exemplo de amor e de carinho para com a natureza. E houve alguém que ajudou a realizar esse serviço? Houve alguns amigos aqui do bairro e eu sou Geraldo que plantou, pôs a grade de proteção, ele adubou e está cuidando disso aí até formar todas essas árvores, até o tempo que a gente for vivo, nós vamos cuidar dela. Agora, o senhor como proprietário de serraria, o senhor deve ter derrubado muitas árvores, não é isso mesmo? Isso eu derrubei muitas árvores. A minha satisfação quando eu estava derrubando uma árvore era derrubar uma árvore grande e quando ela tombava, então eu subia em cima dela, da árvore, era a minha satisfação. Como se fosse assim, um pescador de uma baleia, quando ele abatia a baleia, então ele subia em cima. Então é o que eu gostava de fazer. Mas hoje, no caso, o pensamento do senhor é proteger a árvore que é a nossa natureza. Hoje meu pensamento é outro. Eu adoro plantar árvore e vou plantar bastante na minha propriedade durante o tempo que eu for vivo. Toda a vida eu vou plantar, inclusive na rua Humaitá, se a turma concordar, a prefeitura dar as mudas, nós vamos fazer o mesmo serviço outra vez. E vamos cuidar das árvores até o tempo que a gente for vivo. O senhor teria alguma mensagem assim para quem tem, por exemplo, na frente de casa não tem nenhuma árvore, não tem nenhuma planta, o senhor daria incentivo para alguém plantar uma árvore ou alguma planta? Daria incentivo. Plantar uma árvore que para fazer uma sombra é a coisa mais ideal e para florir uma frente de casa, ela é bonito. Eu adoro uma árvore. Cortei muito, hoje eu não quero cortar, hoje eu quero é plantar mesmo. Que a gente vê que sempre a árvore, qualquer arvoredo, que eu lidei muito com lavouras, ele tem que ser protegido com adubos, para poder dar força nele, para criar viçosa. Isso nós adubamos de 10 em 10 dias, aqui nós adubamos elas. Sou de mato, traz o adubo e eu entro com a mão de obra, como disse para o senhor. Que eu fui um lavrador, trabalhando em lavoura há muito tempo, nunca destruí uma árvore que eu não gosto de destruir. Agora nós queremos ver isso aqui, tudo ficar bonito na nossa cidade aqui. Então o senhor vai cuidar sempre dessas arvinhas até elas formarem? Até elas formar, se Deus quiser. Se Deus competir a vida para mim, até ela formar. Se você ligar para a TV Cultura respondendo corretamente qual o dia e o horário do primeiro torneio Interclube de Tênis, ganhará uma camiseta. O Jornal da Cidade, edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã.